esses livros configuraram a lista dos mais vendidos, né? Mas quando você olha a lista dos mais vendidos, o que o povo está lendo mais atualmente? Você vê livros de esoterismo, de autoajuda, de magia negra, voltado para criança, e agora até livro que fala sobre sadomasoquismo. Por que você acha que existe essa tendência hoje desses tipos de livro estar na lista dos mais vendidos? Olha, eu vejo que a literatura, Richard, pastor Richard, é um universo, é um mundo onde você vai mergulhando e é infinito, né? Então, e quando nós usamos esse hábito de ler, aquilo ele se torna mais atrativo. Agora, é verdade que o contexto que nós vivemos hoje é um contexto que as pessoas estão procurando, as pessoas estão buscando, as pessoas estão... que é um reflexo do mundo contemporâneo. Do mundo contemporâneo, do estado de espírito, de alma das pessoas. Não, o pós-modernismo tem essa característica, né? Existe um anseio grande demais dentro do coração do ser humano pela espiritualidade, por tocar o transcendente, mas, ao mesmo tempo, essa barreira com relação a se ter compromisso com isso. Então, uma vez que eu quero ter, né, esse ar do espiritual, mas sem necessariamente ter compromisso com ele, que maneira seria melhor do que através de um livro? Eu leio um livro, eu tenho contato com aquilo que eu desejo, acabou, eu fecho o livro e deixo ele lá. É interessante, pastor Vinícius, que esse anseio do ser humano, ele sempre existiu. Mas existe uma tendência, foi bem colocada essa questão, existe uma tendência atual. Os livros de autoajuda, ele tem sido muito vendido. Pois né? Agora nós não podemos esquecer de uma coisa, a população aumenta e a indústria, a revolução industrial do século XVIII, proporcionou hoje, nós temos assim, o barateamento da impressão absurdo. Sim. Então hoje imprimir é extremamente barato, qualquer pessoa consegue. Escrever Qualquer hoje. Escreve livro. Escrever hoje com Eu o mesmo computador. tenho 8, né, da minha autoria. Então, exatamente, eu tenho 3 publicados. Então, escrever hoje é uma tarefa. Eu estou escrevendo meu primeiro. Glória. Então, escrever hoje é uma atitude, é uma coisa mais fácil com o computador e com a internet à disposição. Muita gente no Ctrl+C, Ctrl+V, né, coloca para dentro de uma gráfica parte do que ele escreveu e parte do que outros escreveram e começa a colocar à disposição do mercado. Quer dizer, hoje temos uma distribuição muito melhor, impressão muito mais rápida e muito mais barata. Quer dizer, está proporcionando que qualquer pessoa praticamente possa escrever. Isso é bom e é ruim. Você vê, porque aí é falta de critério total. Exato, total falta de critério. Em meados da Idade Média, a gente tinha em torno de 23 mil livros escritos só. Eu só vou questionar qual seria o critério. Hoje? Qual seria o critério? Essa é uma boa pergunta. Qual seria o O critério? cristão vai sentar para ler um livro. Quais são os critérios? Uma vez nós estamos falando que a produção do livro pode ser feita por qualquer pessoa, ou questionamos que qualquer pessoa pode escrever, então qual que é o critério que nós usamos para dizer quem pode e quem não pode? Eu acho que todo mundo deve escrever, mas eu acho que pode na hora escrever. de ler, não, né? deve não, pode, por favor. Isso, pode acho escrever. Que só deve. Não, deve. Pode, né? Porque deve. Mas eu todo acho mundo que tem mais pra escrever importante que isso, hoje, dentro do espírito do programa, talvez nós ajudarmos o espectador a definir com que critério ele vai escolher um livro para ler quando ele decidir ler um livro além da Bíblia. Eu lembro que o tio Paulo César, né, o pastor Paulo César de Lagoinha, ele é um homem extremamente centrado, né, e muito piedoso. E uma vez eu estava conversando com ele, falando: ô tio Paulo, eu queria ler alguns livros. Ele falou assim: ô Vinícius, você precisa selecionar muito bem as suas literaturas. Porque na vida a gente já vive tão corrido e a gente não pode perder tempo lendo aquilo que não vai nos edificar. Então, eu acho que um bom conselho seria talvez usar o texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, quando Paulo diz que aquilo que é puro, aquilo que é agradável, aquilo que é de boa forma, se tem louvor, se tem virtude, que isso ocupe o vosso pensamento. Então, você vai abrir uma literatura e aquilo ali vai te acrescentar, vai te enriquecer, aquilo ali vai gerar o que em você? Então, se de alguma forma aquilo ali não está te enriquecendo, cara, fecha o livro e vai ler outra coisa. Esse é um critério que para mim, chega a ser subjetivo. Porque cada um tem uma visão, um critério de que seja enriquecer ou não. Mas existiria um critério prático? Eu acho que a gente deve buscar um critério prático. Por exemplo, uma primeira coisa, quando você olha um produto, você vai olhar uma camisa, uma calça, você olha a fabricação dele. Você olha, não, isso aí está bem fabricado e tal, não sei o que. Quer dizer, esse tem pinta de ser um bom produto.
Então eu acho que a gente pode começar pela capa, pela produção do livro. Poxa, é um livro bonito, bem feito, pô, legal, vamos abri-lo. A gente abre, olha, ele está bem organizado, lê alguma coisa, ele está bem revisado gramaticalmente, vá na bibliografia desse livro. Esse livro tem uma bibliografia, se ele não é um romance, Lê a etc, sinopse etc. dele também, né? Leia uma sinopse, vejam que outros autores, ou jornalistas, ou revistas, publicações oficiais estão falando a respeito dele. Veja se alguém já leu esse crítica livro. também, né? No jornal, né? Vamos ler para a gente saber exatamente no que a gente está pegando. Porque você pegar cegamente é como você chegar numa discoteca e catar o primeiro CD que está lá, eu vou ouvir isso aqui. É uma, Agora, uma eu vejo que incoerência, a leitura não tem perda, né? Principalmente daquilo que você extrai. Você pode ler e você pode também ter o seu critério, o seu ponto de vista cristão, o seu ponto de vista espiritual, e ali você extrair algo bom do livro. Eu acho que isso é importante. Tem livro que a também. única coisa boa que eu extraí dele foi eu não deveria ter lido. sem dúvida. Mas eu acho que algumas entenderam. coisas. Tipo assim, De certa poxa, forma, eu não tem deveria alguma ter coisa... perdido meu tempo lendo esse Mas livro. tem livro que não Excelente presta. peso de Você já papel em descobre. coxa de porta. Exatamente. Então, um critério que eu não falei, mas acho interessante, é selecionar a editora. Dá uma olhada. A editora sempre tem uma linha de produção. Exatamente, Um uma padrão. linha editorial, uma linha de pensamento. Então você começa a analisar. Então a gente às vezes tem as editoras que a gente tem preferência. Porque você vê que os livros são bem revisados, você vê que O editor é criterioso. O editor, né? Eles são criteriosos para fazer os livros e tal. Então acho que a gente deve ter essas coisas. Mas agora também o povo precisa ler um pouco mais detalhado. Por exemplo, eu tenho visto muita gente usar uma Bíblia chamada A Mensagem. Eu uso. A Bíblia A Mensagem. Cuidado, A você Bíblia, a tem um mensagem. defensor da mensagem. Aliás, Não, né? a mensagem é uma boa Bíblia e tudo mais. Mas não podemos esquecer, ele não é uma Bíblia e ele não é também um livro qualquer. Ele é uma paráfrase. O que é uma paráfrase? É eu pegar algum livro ou algum texto, Escrever com alguma as minhas história palavras. e reescrever aquilo com as minhas palavras. Então, ele reescreveu o livro, o próprio autor escreve lá, não leia este livro isoladamente. Leia ele acompanhado Não de uma outra pregue com versão ele, da não Bíblia. leia, Não os irmãos pregue ficam com esse confundindo, livro, né? não. Ele é uma paráfrase. Não faça oferta com esse livro, citando o capítulo e versículo de um Do livro livro errado. que é de Então, outro. Então, ele é um bom livro para a gente usar como um livro de apoio, mas não exatamente como a Bíblia. É como Ele também é a mesma uma coisa ponte pra de Bíblia, linguagem né? de hoje, né? Ele é uma ponte para o entendimento, para facilitar. Pessoa que é leiga, que tem dificuldade de entender a linguagem da Bíblia, Isso. eu acho que ajuda, né? Como você falou. Ela não é uma tradução contemporânea, né? Exatamente. Como algumas pessoas estão defendendo. Não é. Agora, sabe uma coisa interessante que eu falo sempre com os meus colegas jornalistas e falo às vezes com quem está discutindo comigo sobre a Bíblia, né? Ou sobre a Bíblia, sobre literatura e tudo mais. Quer dizer, eu leio todo tipo de livros, eu já li Hermann Hesse de ponta a ponta, Machado de Assis, José de Alencar, eu já li toda a coleção dessa turma toda. Lima Barreto, E mais, já leu? já, maravilhoso. Então, já li várias coleções Ele tem um estilo de do Lima autores e etc. Mas eu sempre que vou conversar com alguém a respeito de um livro, eu converso de um livro que eu sei. Agora estão me falando de um livro aí dos 50 Tons de Cinza. Não li. Não li. Se alguém me perguntar sobre esse livro, não li. Não li, não vou comentar sobre ele, não vou dar opinião enquanto não ler. A Cabana Mas acho que é só as só mulheres tem que opinião. tem que ler, só as mulheres. Não sei. Aí eu não vou fazer propaganda de um livro que eu ainda não vi. Não vale. Então existem Falar vários. de coisa boa aqui. Então existem vários livros Ó, assim. segundo o pastor Richard, tem uma crítica negativa a respeito desse livro. Então, depois nós vamos conversar falar sobre de ele. coisa boa. Mas eu quero concluir a ideia. A ideia é o seguinte: vamos discutir sobre a Bíblia? Eu quero discutir com alguém que leu a Bíblia. Isso. Eu não discuto com ninguém sobre o livro Dom Quixote de La Mancha, por exemplo, que são 3 tomos ou 3 volumes, e eu não li. novela, né, de eu não camarada. li. Eu li só o primeiro e a versão que eu peguei era uma versão tão antiga, ele era ruim de ler, eu não gostei na época e não li os outros 2 tomos. Então eu não converso a respeito. Bom, Né, ler sobre os os irmãos Lusíadas Karamazov, de Camões. Dostoiévski. Não comento, eu só li parte. A Bíblia eu li de ponta a ponta, estudei teologia há 4 anos, leio ela desde que nasci. Minha mãe me ensinou a ler na Bíblia. Eu aprendi, as primeiras palavras que eu li na minha vida foram da Bíblia. Então, da Bíblia,
eu consigo comentar sobre. Agora, só aproveitar o gancho que a gente falou das prateleiras, eu acho muito interessante porque em Atos 17, a Bíblia diz que Paulo, andando em Atenas, ele percebeu que os cidadãos de Atenas eram muito religiosos, né? As palavras dele mesmo. Ele diz, eu vejo que vocês são muito religiosos. Vocês são muito religiosos. Vocês têm Deus para tudo. Inclusive, vocês têm um altar construído a um Deus chamado Deus Desconhecido. E Luiz Saião fala muito isso. Ele fala que é interessante nós sabermos o que as pessoas estão lendo, até mesmo para que, na hora de levarmos o evangelho às pessoas, nós tenhamos uma ponte, né? Para que a comunicação do evangelho seja eficaz. Porque você vê, existe uma grande diferença entre a pregação de Pedro em Atos 2 para a pregação de Paulo em Atos 17. Pedro, em Atos capítulo 2, ele diz assim, lá Joel, então isso aqui é Joel 2. Né? A escritura. Isso. E a gente vê lá Paulo falando, né, aquelas pessoas usando o contexto de vida, né, a situação que eles viviam ali. Então, eu acho interessante para que a gente possa fazer essa ponte, para que você saiba discursar com a pessoa, saiba como levar a mensagem à pessoa. E isso, para mim, sabe, Vinícius, eu tiro um outro princípio para a leitura da Bíblia. Se você lê um comentário de um jornalista, de um escritor, etc., a respeito de um livro bíblico, por exemplo, você escreve para esse jornalista e pergunta para ele assim, você já leu a Bíblia? Não, se você não leu, você não tem autoridade de comentar a respeito de qualquer trecho da Bíblia. E tudo mais. Aliás, você sabe que falando sobre isso, os autores bíblicos, nós consideramos eles, os cerca de 40, inspirados. Né? Mas você sabe que eles leram muitos livros. Sim. Também fora. Por exemplo, quando você chega em Judas, Paulo. Em Judas, por exemplo, que era irmão de Jesus, ele cita, por exemplo, livros pseudepígrafos. Sim. Ele cita livros de Enoque, etc, etc. Então, quer dizer, há uma leitura por fora. Quando Paulo escreve a Tito 1,12, fala, olha, um dos seus profetas disse isso, os cretens são sempre mentirosos, bestas ruins e ventos preguiçosos. Mesma coisa lá em Atos. Ele está falando de quem? Ele está falando de Epamênides, um filósofo grego que ele havia lido a respeito. Quer dizer, nós temos até dentro da Bíblia gente que leu. Os próprios evangelhos, né, na formação, tem outros evangelhos também, outros livros, e tem alguns que foram até influenciados, né? Fala até que a fonte Q, uma fonte onde os 4 autores foram lá e buscaram. Agora, uma coisa Jesus cita Hilel, Jesus cita Gamaliel. Uma coisa só, eu acho interessante nós pensarmos também, que nós somos influenciados. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Eu me lembro da minha época de seminário, eu peguei um teólogo lá e comecei a estudar e comecei a me direcionar através da visão. E ele falava de tudo. E aí, por fim, eu percebi que ele era um teólogo liberal. Aquilo não estava me fazendo bem. Eu precisava voltar para a Bíblia. Então, o que o Vinícius disse, eu acho interessante que nós precisamos estar atualizados. Por quê? Porque as pessoas são influenciadas por aquilo que elas leem. Gente, o importante nós percebemos o seguinte, nós podemos ler outras literaturas, mas com critério, tá? com cuidado, mas a nossa grande literatura, a nossa fonte definitiva de leitura é a palavra de Deus. Você precisa ler pelo menos uma vez por ano a Bíblia toda, porque é um livro vivo, é um livro que está sempre trazendo novidade. Eu queria agradecer a participação do Vinícius Lato, do Isaac Zalto, e o Atilano tem uma musiquinha para nós, né? Claro. Sobre o tema. Leia a Bíblia. Isso, nós vamos encerrar o programa ouvindo. Paulo foi um grande pregador da palavra de Jesus, o Salvador. Escreveu 13 livros bem legais. Leia a Bíblia e aprenda muito mais. Sansão foi um homem bem fortão, foi juiz em Israel, sua nação. Mas um dia, sabe, ele se deu mal. Leia a Bíblia e descubra o final. Leia a Bíblia todo dia, de manhã quando acordar, também antes de dormir. Leia a Bíblia todo dia, mas não deixe de estudar, mas não deixe de brincar e não deixe de orar.